bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual aqui dos domingos. Quero convidar hoje todas as mamães, né, do mundo para fazer parte do nosso programa e compartilhar conosco aqui essas coisinhas que nós temos à mesa e, sobretudo, receber de cada um de nós a melhor homenagem, o maior carinho, o maior incentivo espiritual para essas criaturas maravilhosas que são as mães, que são as responsáveis pela nossa presença aqui na Terra, pela nossa sustentação, por tudo aquilo que nos tornamos a cada dia que passa, vigiados, conduzidos, educados pelas mãos e os corações generosos das nossas mães. Que bom podermos falar sobre essas semeadoras de amor. É o nosso assunto de hoje e eu convido a todos a tomar um cafezinho conosco. Vamos ao tema. Alguém me perguntou há poucos dias como é que surgiu a comemoração do Dia das Mães, né? E até uma história interessante, uma história simples, porém muito interessante. Anna Jarvis era uma professora em Webster, no estado de West Virginia, lá nos Estados Unidos. E ela tinha sonhos de formar uma família, ter filhos, um lar, ter um esposo, quer dizer, viver a vida que uma pessoa normalmente sonha, construindo seu próprio lar, sua própria família. Porém, muito cedo ela teve uma decepção amorosa e aí ela desencantou com esse plano de ser dona de casa, mãe, chefe de família, e ela então resolveu concentrar-se na atenção e o afeto na sua mãe, dona Anna Reeves, né? Ambas eram Ana, e na sua irmã Elsinore. Sua mãe era viúva e a sua irmã era cega. Mas ela então se dedicou a isso dos 20 aos 40 anos com maior afinco, com a maior dedicação, e para superar esse, diríamos, trauma afetivo, ela mudou-se para a Pensilvânia, né? Mudou-se para Filadélfia, que é a maior cidade, me parece, da Pensilvânia. Então, ela chegou por lá, instalou-se como funcionária de uma empresa de seguros e por ali ficou até que em 1905 Dona Anna Reeves veio a falecer. E ela ficou muito desencantada, muito desconsolada, muito triste, com saudades imensas da mãe, cuidando da irmã com o maior desvelo, o maior carinho, mas ela sentia uma falta enorme da mãe, até que os amigos, sentindo que ela estava muito abalada pela perda da mãe querida, eles resolveram chamá-la para comemorar com eles uma homenagem, fazer uma homenagem para Dona Anna Reeves, e combinaram para o segundo domingo do ano de 1907. Então se reuniram ali e ela então fez uma exigência de que fosse uma comemoração para todas as mães do planeta, todas as mães do mundo, mortas ou vivas, né? As vivas seriam homenageadas pelos seus respectivos familiares, seus respectivos filhos, e as mães falecidas seriam lembradas. E ela também impôs como presente do Dia das Mães que fosse um cravo branco, que era a flor preferida de Dona Anna Reeves. Então ela impôs essas condições, os amigos aceitaram e assim fizeram, e isso ganhou uma repercussão extraordinária, né? Até que em 1914 Woodrow Wilson, 28º presidente americano, resolveu baixar um decreto instituindo em todos os Estados Unidos o Dia das Mães no segundo domingo do mês de maio. Em 1932 isso foi instituído aqui no Brasil, me parece que por uma ação da Associação Cristã de Moços, que fez um movimento lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e acabou ganhando a simpatia do governo provisório de Getúlio Vargas, que assinou o decreto em 1932. Instituiu no Brasil o Dia das Mães. Enquanto estava viva,
Ana Jarvis pôde assistir 40 e tantos países, quase 50 países, adotarem o Dia das Mães exatamente no dia em que eles propuseram a comemoração da homenagem à sua mãe. Nesse sentido, isso ganhou o mundo. Hoje são muito mais países que comemoram o Dia das Mães. No entanto, Ana Jarvis, ela teve assim algumas decepções. Ela quase foi presa num ano em que a Associação de Mães dos Veteranos de Guerra lá da Filadélfia resolveram comemorar o Dia das Mães e estavam vendendo cravos brancos a um preço absurdo, exorbitante. E aí ela foi entrevistada por um repórter e o repórter perguntou para ela como é que ela se sentia. Ela falou que estava muito decepcionada, porque se tornou um comércio sórdido, dizia ela nas palavras dela, né? E era um comércio assim terrível, desfigurando o sentido da simplicidade e diríamos assim, significado espiritual mais profundo da comemoração. Ela chegou a dizer, finalizando a entrevista, que ela teria não ser criado o Dia das Mães, porque ela estava muito decepcionada. Logo faleceu, mas o mundo continuou comemorando. Hoje a gente vê, todo mundo corre, o comércio oferece vantagens, faz promoções, todo mundo vai atrás, mas no fundo o que as mães querem mesmo é o carinho, o amor dos filhos, é o reconhecimento desse esforço que elas fazem, de receber-nos aqui na terra, pela misericórdia de Deus, oferecendo a maternidade, que não é pouca coisa, não é simples assim, né? Ser mãe envolve todo um componente espiritual, emocional, envolve renúncias muito grandes, de maneira que nós não podemos ignorar. Eu particularmente não posso fazer isso, e eu até me permito dizer aqui com as vênias de todos, né, que a minha mãe foi a melhor mãe do mundo, porque eu sei que você vai dizer que a sua é a melhor do mundo, todos dirão que as respectivas mães eram as melhores do mundo, e eu concordo plenamente com todo mundo, porque se houvesse, costumo dizer também, um concurso de melhor mãe do mundo, tinha que entregar taça para todas as mães, porque elas já ganhariam na inscrição. À medida que fossem se inscrevendo, iam ganhando as respectivas taças. Então, olhando o passar do tempo e vendo como as coisas estão se modificando, a importância da mãe na vida dos filhos, né? Eu particularmente fiz, ao longo da minha jornada aí pelo Brasil, muitas palestras em presídios. Eu viajava, passava em frente de muitos presídios, principalmente ali no Oeste Paulista, em outros lugares, e a gente via aquelas filas imensas de pessoas para visitar filhos nas prisões, e a maioria absoluta delas eram de mães. E é interessante como elas faziam viagens longas. Até teve uma pessoa que um dia chegou para uma senhorinha numa cidade e falou: a senhora vem aqui toda semana visitar o seu filho? Ela falou: venho. E a senhora mora onde? Eu moro em tal cidade, assim. Ele falou: nossa, a cidade está a mais de 20 quilômetros daqui, como é que a senhora vem? De carro, de ônibus? Ela falou: não, venho a pé, porque eu não tenho dinheiro para pagar nem ônibus e não tenho carro. Ele falou: mas é longe. Ela falou: não, é pertinho, é logo ali. Importante é que meu filho sinta a minha presença, que ele saiba que eu não estou indiferente aos problemas que ele está enfrentando. Então vejamos a que nível chega a dedicação desses espíritos, que coisa extraordinária. Então nós vamos dizer que quando nós estamos vivos, as nossas mães cuidam de nós. Quando nós falecemos por uma razão ou por outra, nossas mães velam por nós, orando. As que são muito religiosas acendem velas, levam flores nos respectivos túmulos. E se são elas que partem antes, não deixam de ficar olhando os caminhos que os filhos levam e intercedem com Deus. Lembramos aqui de Maria, mãe de Jesus, né? Esse espírito extraordinário que catalisa todas as emoções das mães humanas, pedindo socorro. Eu imagino o volume dos apelos, clamores que chegam até Maria de Nazaré, para que ela atenda às demandas das mães humanas que confiam nela por ter sido a mãe do maior espírito que a terra já conheceu, que foi Jesus. Então,
nós observamos como esse dia é importante, né? Mas tem até um detalhe interessante: uma menininha viu o pai um dia fazendo café pela manhã lá na cozinha, que era hábito da mãe fazer todo dia, né? E a mãe lá na cama aquela hora. Aí ela chegou para o pai e falou: pai, mamãe está doente? Ele falou: por quê? Porque o senhor está fazendo o café da mamãe, está fazendo o café da casa. Ele falou: não, aqui hoje é dia das mães. Ela falou: então quer dizer que todo dia que a mamãe levanta cedo é dia dos pais? Quer dizer, nós chegamos a uma ideia de que um dia só não faz justiça. Melhor é comemorar a presença da mãe toda hora, todo dia, dizendo com coragem, sem nenhum ressaio nem vergonha, que nós as amamos, que elas são vitais, importantes para nós e para o planeta, porque quando nós saímos do ventre das nossas mães, nós vamos nos candidatar à cidadania universal. Mas antes, as mãos maternas têm que cuidar de nós no colo, depois dos primeiros passos, até que nós saibamos o que queremos da vida. E nem assim as mães desistem de nós, né? Então, teve um pensador que disse: as crianças batem na mãe de duas maneiras: no ventre quando são pequenas e no coração quando já estão crescidas. Então, batendo no nosso coração, nós também sentimos a presença das nossas mães, para homenageá-las e, de uma certa maneira, dar um sentido de importância delas. Ralph Archibald, ele era um comunicador e tinha uma certa comicidade, e ele, durante muitos anos, há muitas décadas, ele andou fazendo apresentações em teatro, shows, escolas, interpretando o pensamento de Benjamin Franklin, de quem ele era fã incondicional. E ele levava tão a sério isso, que ele se vestia com a roupa da época, falava nos modos da época, né? E as pessoas ficavam encantadas. Um dia ele foi numa escola, e aí, quando ele fez a apresentação, ele abriu para perguntas e respostas, e um garotinho perguntou para ele: o senhor não morreu? O senhor já não está morto? Ele falou assim: não, eu morri. Realmente, até ele diz a data, em 1790, dia 17 de abril, eu tinha 84 anos, e ele, para aproveitar a carreira do humor que ele já estava emendando ali, ele disse: mas eu vou te contar, eu não gostei e não vou repetir isso mais. Mas aí uma mãozinha levantou lá no fundo da sala, menino, um garotinho pequeno, se virou para ele e falou: o senhor, quando morreu, o senhor foi para o céu, o senhor não viu minha mãe por lá? E ele falou: olha, como é que, né? Pensou consigo mesmo: o que eu respondo para esse menino? Eu não posso decepcionar, ele certamente perdeu a mãe, mas sente falta da mãe, né? E aí então ele se virou para o garotinho, por um lance desses de inspiração divina, e falou para ele: olha, eu não sei se é da mesma pessoa que nós estamos falando, mas se for, é o anjo mais bonito que eu encontrei por lá. Assim são as nossas mães. Para mim, o anjo mais bonito que Deus colocou no nosso caminho. Beijo para todas as mães. Fiquem todas com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe e abençoe todas as mães do planeta.